بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. Estimadas ouvintes e estimados ouvintes, irmãs e irmãos, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Novamente vamos fazer aqui uma pausa das explicações dos versículos do Alcorão que nós temos vindo a fazer, porque ainda estamos no mês de Rabiul Awwal, o mês em que nasceu o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Poderíamos falar aqui dias e dias sobre a vida do profeta, mas infelizmente ultimamente soubemos, presenciamos alguns acontecimentos que não têm nada a ver com o Islã. Primeiro queria esclarecer alguns pontos. Quando nós falamos sobre o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mas antes de nós humanos, não estou a falar dos crentes, estou a falar de humanos. Antes de falar sobre os humanos, o próprio Criador, Deus Todo-Poderoso, diz no Sagrado Alcorão: ó Muhammad, wa rafa'na laka dhikrak, nós elevamos o teu nome. Isto quer dizer o quê? Mesmo que as pessoas tentem denegrir a imagem, e o fizeram, no tempo do profeta também o fizeram, depois do profeta também, e nos dias de hoje também, e amanhã também o farão. É garantido. O Criador garantiu, assumiu, responsabilizou-se de que o nome de Muhammad será sempre elevado. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. Como é que ele reagiu com aquelas pessoas que maltrataram, insultaram, abusaram, caluniaram, difamaram? Como é que ele reagiu? É claro que há duas formas de o ser humano reagir. Há uma forma emocional, porque dói a cada um de nós quando alguém tenta difamar o profeta sallallahu alaihi wasallam, ou escrevendo coisas bárbaras sobre ele, absurdas sobre ele, ou fazendo qualquer desenho ou qualquer cartoon, seja o que for. E como é que nós devemos reagir? É claro que a parte emocional está lá, e a crença que cada um de nós tem sobre a sua pessoa, sobre a sua inocência, sobre o seu exemplo que ele deu à humanidade. Mas do outro lado, racionalmente, como é que eu devo reagir? Para eu reagir racionalmente, eu tenho que conhecer Muhammad. Será que todos os muçulmanos, todos em geral, será que todos os muçulmanos conhecem, sabem sobre Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Leram sobre a vida dele? Como é que ele reagiu nos momentos difíceis, nos momentos menos difíceis, nos momentos em que havia felicidade e também nos momentos em que passou por dificuldades, seja em Meca, seja em Medina? Como é que ele reagiu? Uma coisa é a nossa crença, imã. Outra coisa é conhecer a nossa crença. E infelizmente, uma boa parte de pessoas não conhece
não têm o conhecimento sobre a sua crença. Como eu disse que há vários versículos sagrados do Alcorão que falam sobre a personalidade dele, sobre o modelo que ele é para todos, como também como é que ele reagiu. Para continuar, queria sublinhar aquilo que se passou em França, isto é, um professor foi decapitado. Também nas igrejas houve ações bárbaras. Em Viena, aquilo não tem nada a ver com o Islã. O Islã não ensina a reagirmos desta forma. E esta coisa de que as pessoas inventaram de dizerem o terrorismo islâmico, o terrorismo é terrorismo. Não existe terrorismo islâmico, como também não existe terrorismo cristão ou católico ou agnóstico, ou seja o que for. Um terrorista é terrorista. Mas quando é um muçulmano a fazer, associa-se logo o rótulo da crença dele. Mas se for um não muçulmano, e nós vimos e assistimos, nunca se associa a crença deste. No entanto, nós, quando vimos essas situações, quando chega até nós, a dor é tanta. Há pessoas que recomendam intensamente intensificar as bênçãos ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Constantemente recitar. Ouviu uma notícia triste sobre a vida, sobre o profeta sallallahu alaihi wasallam, recite sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, às vezes que a pessoa puder. Porque eu volto a insistir, mesmo que todo mundo difame o querido profeta, nada irá acontecer. Ele tem aquele lugar que foi dado por Criador, Allah é que deu. E ninguém pode tirar esse lugar. Podemos reagir racionalmente, falar sobre ele, explicar às pessoas, a pessoa que vocês estão a denegrir, a pessoa que vocês, sobre ele, o que vocês estão a falar, não é nada disso. Também nós sabemos, não muçulmano aprende o Islão vendo o nosso caráter. Então o nosso caráter também é importante. Como muçulmano, é muito importante o nosso caráter. As pessoas não muçulmanas não podem ter receio, não podem ter medo dos muçulmanos. A comunicação social tem feito o trabalho que eles fazem. Há jornalistas que tentam denegrir ainda mais e há jornalistas que dizem a verdade. Mas a conversa de hoje, muito sinceramente, é sobre três coisas. Não vou falar mais sobre isso. A primeira é o conhecimento que eu tenho sobre o meu profeta. O facto de eu saber que ele nasceu no ano 570 em Meca, emigrou para Medina e faleceu em Medina, não é o suficiente. Eu tenho que conhecer Muhammad antes de receber a profecia, até aos seus 40 anos. Porque é que as pessoas de Meca, deram-lhe o título de Al-Amin, o fiel, As-Sadiq, o justo? Porquê? Por alguma razão, não é? E aquelas pessoas eram... a conduta deles não tinha nada a ver com a igualdade, nem com a honestidade. Aqueles enterravam as recém-nascidas vivas. Portanto, viram o caráter de Muhammad sallallahu alaihi wasallam e chamaram-no de Al-Amin, As-Sadiq. Depois começa uma época, uma altura
em que ele recebe as revelações e transmite às pessoas. As pessoas chamaram-lhe de louco, Majnun. As pessoas chamaram-lhe de poeta, Shair. Chamaram-lhe de Sahir, Kahin. Palavras ofensivas. Boicotaram. Em Meca houve um momento em que decidiram boicotar o profeta e os seus seguidores. Depois há aquele momento em que ele emigra para Medina. Em Medina há liberdade de expressão, mas a liberdade de expressão muitas das vezes é deturpada. A liberdade de expressão não significa que eu possa dizer ou fazer aquilo tudo que me apetece sem respeitar o outro. Vivendo num país onde existe a liberdade de expressão, há normas. Eu não posso, por exemplo, usar a liberdade que eu tenho, seja de expressão ou seja de movimento, por exemplo, ultrapassar o limite de velocidade. E se o polícia mandar-me parar, eu insultar o polícia. Se eu insultar a autoridade, eu sou punido. É crime. Então, mas eu tenho liberdade de expressão e não posso chegar ao pé do juiz, por exemplo, porque é que perante nos tribunais, nós todos sabemos, em todos os tribunais, quando o juiz ou a juíza entram, toda a gente tem que se levantar. Mas porquê é que eu tenho que me levantar? Por respeito, tudo bem, mas se eu não me levantar, ou se eu, por exemplo, utilizar palavras agressivas para com a autoridade, e se eu disser que eu estou a utilizar a minha liberdade de expressão, qual será a reação? As pessoas irão dizer que não. Isto não é liberdade de expressão. Então, quando dizem coisas sobre o nosso querido profeta, sallallahu alaihi wasallam, quando fazem coisas sobre o profeta, sallallahu alaihi wasallam, quando os muçulmanos tentam explicar, não ser agressivo, atenção, esquece a agressividade. Pegar na arma, decapitar as pessoas, esquece, isto não é islâmico, está bem? São pessoas doentias que professam o Islão, mas não tem nada a ver com a crença. Não é o Islã que incentiva isso, que isto fique bem claro. Portanto, eu posso me expressar, eu posso chegar ao pé das pessoas e posso dizer, olha, desculpe, vamos conversar. Uma vez que você tem uma imagem deturpada, podemos dizer assim, sobre o Islã, sobre o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a crença islâmica respeita obrigatoriamente todos os profetas e mensageiros que antecederam. Nenhum muçulmano, é raro haver um muçulmano pronunciar o nome de Jesus ou o nome de Isa sem acrescentar alayhi salam, que a paz esteja com ele. Ou Musa, Moisés, sem acrescentar alayhi salam, que a paz esteja com ele. Ou Ibrahim, seja qual for o profeta. A crença islâmica nos ensinou a respeitar todos os profetas, as pessoas mais velhas, as pessoas de conhecimento. Isto é que é Islão, isto é que é Islã. Ter o nosso akhlaq, a nossa conduta, a nossa ética. Portanto, isto é um ponto número 1. Quando algo que nos incomoda, é a nossa crença, a nossa emoção, quando nos incomoda, quando se fala sobre... Sabem que o ponto central de cada muçulmano é Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Está no coração de cada um. Pode não praticar, pode não fazer as suas 5 orações, mas o nome de Muhammad, a pessoa de Muhammad, está dentro. Está no coração. Porque nós acreditamos, nós muçulmanos e também as religiões monoteístas, nós acreditamos na unicidade de Deus. Nós acreditamos que Ele existe. Há pessoas que dizem que Deus não existe. Há pessoas que dizem que duvidamos se Ele existe ou não. Deus, Todo-Poderoso. E nós, a nossa reação para com eles é lakum dinukum waliya din. Você tem a sua crença, eu tenho a minha crença. Você não acredita, tudo bem? Eu acredito. Mas quando fala sobre o profeta Muhammad, e as pessoas que fazem, atenção, muitas das vezes é propositado. Algumas vezes pode ser por falta de conhecimento,
mas muitas das vezes é propositado. Porque é que quando se faz alguma caricatura ou quando se tenta denegrir, por exemplo, a imagem de Jesus ou a imagem do Papa ou a imagem seja o que for, a reação é mais, não é emocional, é mais racional. A reação é mais racional e não emocional. Então, da mesma forma, porque a espiritualidade está-se a diminuir. Então a nossa reação tem que ser racional e não emocional. E a reação emocional tem que ser controlada. E a reação racional tem que ser com o conhecimento que nós vamos tendo sobre o profeta sallallahu alaihi wasallam. Então eu estava a dizer, quando nós ouvimos as pessoas a denegrirem, então tente reagir racionalmente. Se não consegue reagir racionalmente, que não faça emocionalmente. Intensifica recitando sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun. Aquilo que a pessoa memorizou, aquilo que a pessoa sabe, ou aquilo que vier na sua mente na altura. Isto é muito importante. Do outro lado, quando a pessoa está preparada e que queira explicar e que tenha condições de o fazer e que consiga expressar-se de uma forma com que a pessoa possa ficar esclarecida. Porque nós, quando fazemos palestras ou quando explicamos às pessoas muçulmanas e não muçulmanas, não é com uma palestra que ele irá aceitar o Islã, mas pelo menos fica com uma ideia diferente daquilo que tem vindo a dizer-lhes. Agora, como eu disse que a nossa reação tem que ser mais racional, e volto a dizer que aquilo que se passou em Viena, aquilo que se passou em França, últimos acontecimentos, não tem nada a ver com o Islã. E o Islã condena, e estamos aqui abertamente, publicamente, a condenar. O terrorista, um assassino, é assassino. Seja a crença que ele professar, seja a crença que ele tiver, seja a ideologia que ele tiver. Se é desta forma que nós temos que ver as coisas. Agora, isto é mais o que eu tenho para dizer, antes de finalizar, isto é mais para o líder do partido Chega. Como sabem que André Ventura disse que irá propor a Assembleia da República para a comunidade islâmica ser vigiada. Já viram? A comunidade islâmica portuguesa, estou a falar de Portugal porque é a realidade que eu conheço mais, é uma comunidade que, e eu acho que as comunidades islâmicas que vivem nos países de expressão da língua portuguesa são comunidades que não criam, em nome da religião, qualquer problema com as autoridades. Uma coisa é a nossa crença, é o valor que nós temos, a liberdade que nós temos e tentamos pô-la em prática. Do outro lado, o ponto do encontro dos muçulmanos costumava ser mesquita, porque hoje em dia as mesquitas estão fechadas, estão mais limitadas, dos cristãos é na igreja, dos judeus é na sinagoga, dos hindus é no templo. Querem vigiar as mesquitas? Eu deixo aqui um apelo. Visitem as mesquitas para terem um contacto mais direto com a comunidade muçulmana, com os muçulmanos. Portanto, Sr. André Ventura, deixa de populismo. Se quer conhecer a comunidade islâmica de Portugal, as mesquitas estão abertas e assim você pode conhecer diretamente do que estarmos a perder tempo, dinheiro e esforços em tentar vigiar. Agora, o horário do inverno é diferente do horário do verão. Isto quer dizer que as nossas conversas das quintas-feiras será mais ou menos depois do Maghrib. Maghrib, hora que é feita em Lisboa. No entanto, antes era feito
antes de Maghrib, e nós sempre aproveitávamos e fazíamos duá na hora de Maghrib. O duá também pode ser feito depois de Maghrib. Está bem? Portanto, o duá vamos fazer. É a coisa mais importante desta conversa que eu tenho convosco, para mim, é o duá que nós fazemos. Eu não sei das pessoas que estão-me a ouvir ou que estão-me a ver, um simples amém dessas pessoas, todos os nossos duás podem ser aceitos. No entanto, como eu disse, que o horário agora passou a ser um pouco diferente, mas, da minha parte, tentarei estar todas as quintas-feiras, mais ou menos a esta hora, para partilhar convosco, para estar convosco. Ouve-se falar que nós vamos entrar novamente em confinamento, em estado de emergência. Ouve-se falar que, em breve, não sei se será a partir de segunda-feira ou a partir de fim de semana, iremos novamente entrar num estado de emergência. Porquê? Porque o número está a aumentar. E porquê é que o número está a aumentar? O número está a aumentar porque ainda há pessoas que não respeitam as normas. Ainda há pessoas que, inconscientemente, provavelmente, não levaram isto muito a sério. A situação é complicada e, infelizmente, está-se a complicar ainda mais. Como crente, nós temos um suporte. É o duá. O duá é o diálogo com o Criador. Já agora, se for possível pôr em prática, se recitarmos 11 vezes de manhã e 11 vezes à noite, um capítulo sagrado do Alcorão. 11 vezes. O capítulo é Surat Quraysh. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraysh. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Se recitarmos este capítulo 11 vezes de manhã e 11 vezes à noite, e se puder assoprar numa água, e beba esta água. É um conselho. Duá, está na hora do nosso duá, porque o nosso tempo é de 20 minutos, 20 a 25 minutos. Fazer duá para as pessoas, para fazer duá para nós, fazer duá para que essa pandemia termine o mais depressa possível e que o Criador nos perdoe. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammadin wa barik wa sallim. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. Oh Allah, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas ofensas. Oh Allah, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas ofensas. Oh Allah, dê saúde àqueles que se encontram doentes. Oh Allah, o teu perdão para aqueles que nos deixaram. Oh Allah, remove a pandemia que a humanidade está a passar por. Oh Allah, só tu é que tens o poder e mais ninguém tem o poder. Oh Allah, e só tu é que poderás nos ajudar. Ser nosso amigo, nós queremos ser teu amigo. Oh Allah, protege as nossas famílias. Protege as nossas cidades, protege os nossos países. Oh Allah, protege a tua casa, as tuas casas. Oh Allah, remove as aflições que nós estamos a enfrentar. Oh Allah, aqueles que têm dívidas, que consigam pagar as suas dívidas. Abençoa o nosso sustento. Oh Allah, abençoa o nosso sustento. Oh Allah, remove as aflições que nós enfrentamos. Oh Allah, dê a orientação, hidayat, a aqueles que constantemente insultam
difamam o teu querido profeta, a quem tu disseste, a quem tu disseste que elevaste o mais alto nível, o nome dele e a personalidade dele. O Allah dê a hidayat, a orientação e compreensão a aqueles que dizem mal, coisas blasfémicas sobre o querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O Allah faça com que o nosso akhlaq, a nossa conduta, a nossa ética seja como a do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O Allah, a ti é que nós adoramos e a ti nós imploramos. O Allah, incute amor, compreensão dentro de cada um de nós, dentro das nossas famílias, entre os lares, entre os filhos, os pais. O Allah, a compreensão, o entendimento entre os pais e os filhos, entre os irmãos, entre os mais velhos, entre os membros das famílias. O Allah faça com que a nossa casa seja um lugar de paz. O Allah faz com que as nossas casas sejam um lugar de paz e não um lugar de conflito. O Allah aceita o nosso dua. O Allah aceita o nosso pedido com sadaqa do teu querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. Fiquem bem, cuidem-se, por favor.